Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre material genético. O que é genética mesmo? Então, genética é a ciência que vai estudar a hereditariedade, aquela informação que está contida no nosso DNA e que é transmitida para os nossos descendentes. Então, é isso que a genética vai estudar, né? Como que ela está organizada? Através da sequência dos nucleotídeos que ficam lá no DNA. Então, o que os estudos da genética, por que eles são importantes para o nosso dia a dia? Porque eles melhoram a nossa qualidade de vida, né? Ajudam a entender doenças, elaborar tratamentos efetivos, também as identidades genéticas em testes de paternidade ou no caso de um crime, né? Tem as identidades genéticas, eles conseguem descobrir os autores, realizar aperfeiçoamento de espécies de animais e vegetais. Então, eu tenho um vegetal, por exemplo, que tem uma característica de defesa, e essa característica é genética. Eu consigo pegar aquele gene e transportar para uma outra planta, para que ela também tenha essa característica, né, através dos transgênicos, né, e também compreender melhor a vida no planeta Terra, como que funciona. Onde ele fica armazenado, como que isso funciona? As informações, elas estão contidas nos genes. Esses genes, eles estão lá no núcleo da célula, lá numa teia da vida que a gente chama, tá? Quem são os ácidos nucleicos? Eles são os nucleotídeos. Por que ele é chamado de ácido nucleico? Ácido porque as substâncias químicas que quando são colocadas na água liberam hidrogênio, elas têm esse caráter ácido. Nucleico porque são os nucleotídeos, né? São a base da nossa vida, que formam DNA e RNA. Como que eles são? Olha, o DNA é uma dupla fita, são duas moléculas que se unem, eles se enrolam, né? Por isso, e o RNA é uma única fita. O RNA é uma cópia do DNA. Quando eu quero produzir uma característica, eu abro aquela característica específica, faço uma cópia, e o RNA sai do núcleo para formar as proteínas, né? Que vai traduzir, então, aquela informação que está lá no DNA. Para que ele serve? Controlam a atividade da célula, mantém essa estrutura celular, né, tudo funcionando, tudo certinho, e armazena e transmite as informações hereditárias. Como que eles são organizados? Os nucleotídeos, eles são tem esse como se fosse esse corrimão da escada e os degrauzinhos, né? Então, olha como que ele é. O corrimão, a parte externa, seria formado por um grupo fosfato e uma pentose. E as escadinhas, os degraus, são formados pelas bases nitrogenadas. São 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. A ordem dessas bases nitrogenadas vai dar determinadas características. No nosso livro, nós temos o alfabeto. A ordem do alfabeto vai dizer se é uma história emocionante ou não. Então, a ordem dessas letras, essas substâncias no nosso corpo, vai dar determinadas características. Como que eles funcionam? Os genes são um trecho do DNA, então observe aqui na imagem, esse destacado em amarelinho seria um exemplo de um gene. Ele contém as informações genéticas, né? E esse gene, geralmente, ele sempre está lá do mesmo jeito, as letrinhas sempre estão na mesma ordem. Só que pode ser que, às vezes, mude a ordem de uma letrinha, principalmente quando eu for copiar para um RNA. E aí eu gero uma nova característica. Essa nova característica pode ser boa ou não, né, lá na população, e é chamada de mutação. A diferença no DNA e RNA: o DNA é uma fita dupla, então é uma molécula mais estável, contém as informações genéticas, uma dupla fita, está lá no núcleo, ele é encontrado no núcleo. O açúcar, lembra que eu falei que era um grupo fosfato, um açúcar e uma ribose? Essa açúcar é a desoxirribose e ele tem as bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina e guanina. O RNA é uma fita simples, porque ele é só uma cópia, ele abriu, fez uma cópia, então ele é uma fita simples. Ele vai ser produzido no núcleo e ele vai funcionar lá no citoplasma da célula. O açúcar dele é a ribose e ele tem adenina, citosina e guanina, e ele tem a uracila, não tem timina, tem a uracila. Os cromossomos, o que é o cromossomo? Nosso DNA, ele não é uma única estrutura assim. Ele é dividido em pedaços. Esses pedaços são chamados de cromossomos, né? Dentro dos cromossomos estão os genes. Ele tem o braço e o centrômero aqui no meio, né?
geralmente no meio. A palavra cromossomo foi proposta lá em 1888 e existe uma estrutura que controla, né, os cromossomos, protege os cromossomos, que são chamados de telômeros. Quem descobriu os telômeros foram a Elizabeth e a aluna dela do doutorado, a Carol, lá, e elas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta em 2009. Nesse vídeo nós falamos sobre o material genético. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!